A paz do Senhor, bom dia. Bom dia, para essa manhã, para deixar uma palavra de Deus para o seu coração, uma palavra de fé. Quero te falar uma coisa. Deus não vai provar você além das suas forças. Deus, ele jamais vai permitir a dor te matar. E digo mais. Quando a dor, ela não consegue nos matar, ela nos fortalece. Quando a dor, ela não consegue nos destruir, ela nos ensina algo. A gente sempre tem algo a aprender com o nosso sofrimento. Tudo que acontece na minha e na tua vida tem um propósito divino de Deus. Não esqueça disso. Amém? No livro de Salmos 37, verso 25, diz assim o Senhor para você nessa manhã. Fui moço, agora eu sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, e nem a sua descendência mendigar o pão. Quem falou essas palavras foi um homem que era segundo o coração de Deus. Foi um homem que a Bíblia diz que ele era segundo o coração de Deus. Davi. Davi, ele teve muita experiência com Deus. Era um homem que sabia o que estava falando, porque ele tinha experiência com Deus. Quando a gente tem experiência com Deus, a gente sabe que o tempo dele é perfeito. A gente sabe esperar, aprende a esperar em Deus. E é isso que Deus, ele quer que eu e você entenda nesse dia chamado hoje. Esperar no tempo dele. Porque ele promete na palavra dele que o justo não mendigará o pão e nem a sua descendência. A quarta geração de Abraão foi alcançada por Deus. Por quê? Porque Abraão, ele aprendeu com Deus a esperar o tempo de Deus, a obedecer à vontade do Senhor, e Deus honrou Abraão. E nessa manhã ele manda dizer para você: por que está inquieta? Por que tanta perturbação? Por que tantos questionamentos? Por que tanta murmuração? Te pergunta o Senhor nessa manhã. Salmista falou: eu nunca vi. Ele já estava de idade avançada, porque ele declara na palavra dele: eu fui moço, hoje eu estou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência, ou seja, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, mendigar um pão. Então Deus manda dizer nessa manhã para você: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Saiba que eu estou no controle de tudo. No livro de Salmos 46, Deus agora fala: eu faço cessar as guerras. Nessa manhã o Senhor está fazendo cessar, ou seja, acabando a guerra que está destruindo a tua fé e a tua paz. Mas essa palavra só vai fazer efeito na pessoa que acredita e que confia que é Deus que está falando. Não adianta assistir um vídeo, ouvir falar sobre o Senhor e não tomar posse. O que é tomar posse, irmã Quitéria? É se apoderar daquilo que Deus tem para você. E Ele garante nessa manhã: não vai passar fome. Não vai mendigar. Não vai pedir. Você vai ter para dar, assim diz o Senhor. Promessa de Deus para você. Agora confie no Senhor. O salmista, ele falou: eu fui moço. Hoje eu estou velho, mas eu nunca vi o Senhor desamparar o justo. E nem é o justo andar pedindo, mendigando, se arrastando nos pés de ninguém, pedindo, se humilhando. Eu nunca vi. Em outras palavras, ele fala assim. Sabe por quê? Porque Deus não tem filho esmoléu. Deus não te colocou no mundo para andar mendigando nada a ninguém, não. Deus te colocou no mundo para ter vida com abundância. Porém, lutas virão, sim. Provas virão, sim. Mas Deus prova o filho que Ele ama. E Ele manda lhe dizer essa manhã: eu te amo.
Não se preocupe com os boletos que você tem para pagar, com o aluguel que você não pagou, com a conta de luz que você não pagou. Não se preocupe, porque eu sou Deus de providência. Esse deserto não vai te matar. Esse deserto é para te fortalecer. É nesse deserto que eu me manifesto para ti e me revelo para ti verdadeiramente. É nesse deserto que eu estou contigo. Assim diz o Senhor nessa manhã para alguém em específico que está assistindo esse vídeo. Deserto não mata, deserto fortalece. E Deus manda lhe dizer nessa manhã de hoje: tu és um cacto em meio ao deserto. Eu vou repetir para você entender. Tu és um cacto em meio ao deserto. O que é cacto? Cacto é uma planta que ela resiste o sol, que ela resiste o deserto, que ela floresce no deserto. Cacto é uma planta que ela tem existência no deserto. E Deus manda lhe dizer nessa manhã: eu te vejo como cacto. Quantos desertos que você já passou e não morreu? Quantos desertos que você já passou e eu estive contigo? Quanto deserto que eu não deixei você morrer? Quanto deserto que você passou e eu estive com a minha mão estendida sobre a sua vida? Quantos desertos que você passou e não enlouqueceu? Quantos desertos que você já passou e não pereceu? Porque eu estou contigo, cacto. Assim diz o Senhor para ti nessa manhã. Tu és um cacto que tem suportado muitos desertos. E muitas vezes você não entende por quê. Tanto sofrimento, mas você ainda permanece de pé. Alguém olha para você também e diz assim: ela passa por tanta luta e ainda está de pé. Ainda tem força para adorar a Deus. Ainda tem força para buscar a Deus. Ainda tem força para trabalhar. Ela passa por tudo isso. Mas essa pessoa não sabe que você é um cacto. Mas tu sabes que tu és um cacto que suporta e resiste o deserto. Deus diz nessa manhã para você: não irás mendigar, não irás ser envergonhada. No lugar de vergonha, diz o Senhor, te darei dupla honra. Deus está falando para alguém nessa manhã: no lugar de vergonha, te darei dupla honra. Não vai ser necessário você sair daí aonde você mora para poder você recomeçar a sua vida. Não, porque vai ser aí aonde você mora que Deus vai te honrar. E o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida, nesse cenário de tanta dor, de tanto desespero. Aí você vai dizer: mas irmã Quitéria, eu não aguento mais, eu não suporto. Irmã Quitéria, eu não aguento mais, estou sem força. Ei, o Senhor diz nessa manhã: eu renovo as forças do que não tem. Eu renovo o vigor daqueles que não têm. Somente confia em mim, diz o Senhor. Coloca diante de mim todas as suas ansiedades, porque eu tenho cuidado de você. E não vou permitir que você morra antes das minhas promessas se cumprirem na sua vida. Assim diz o Senhor. Amém? Essa foi a palavra que Deus ministrou no meu coração. Passo para você e digo: tu és cacto em meio ao deserto. Por isso que você ainda não morreu. Porque você é resistente ao deserto. Nem todas as plantas resistem o calor. Nem todas as plantas resistem, aleluia, chuva. Nem todas, porque toda planta, ela tem seu limite de receber a água, de receber o sol, mas o cacto, ela sobrevive no deserto e ela tem sua água própria que o alimenta. E não é necessário sair do deserto para se alimentar em lugar, aleluia, em lugar frios, em lugar que tem água. Porque o deserto é um lugar que sustenta o cacto. O cacto já está adaptado ao deserto. E Deus manda lhe dizer: deserto não te mata, minha filha, porque você já está adaptada a ela. E eu estou contigo a todo tempo te sustentando. Amém? Fica com essa palavra, guarda no seu coração. E tenha um final de semana feliz, abençoado e cheio de Deus. Deus lhe abençoe hoje e para todo sempre.